Olá pessoal, seja bem-vindo na continuação da nossa aula sobre encontros vocálicos, né? Estou aqui um pouquinho sem o microfone, não sei se o áudio vai ficar bom, mas só uma explanada rapidinha sobre hiato, porque a gente precisa ter um cuidado quando nós estamos falando sobre essa parte aqui dos encontros vocais que se trata sobre hiato. Falei para vocês que hiato é o encontro de uma vogal mais uma vogal, né? E aí eu coloquei alguns exemplos e disse que quando se pronuncia de forma separada e distinta, nós temos o hiato na palavra. Falei sobre ditongo, tritongo, hiato e por aí vai. Mas vamos ver alguns exemplos a mais. Olha só a palavra saúde. Está todo rabiscado aqui o quadro, porque é assim que eu estudo. E vamos rabiscar aqui mais ainda. Olha a palavra saúde, pessoal. A palavra saúde, se nós formos analisar, eu vou encontrar aqui uma vogal, que é o A, correto? E o U, que é uma semivogal. É logo que vem na nossa cabeça, logo que vem na nossa mente. Mas se isso aqui, saúde, não é um hiato, é um ditongo, né? Porque o ditongo é uma vogal mais uma semivogal. Lembra lá da nossa regrinha? Mas observe que quando eu faço a separação silábica da palavra, observe bem só um detalhe, que o U, ele passa a adquirir o status de vogal. Porque você deveria perguntar assim para mim, mas o I e o U não é uma semivogal? É verdade, são semivogais, quando pronunciado com menos intensidade. Mas quando eles são pronunciados com mais força, eles se transformam em vogais. Né? Olha só a palavra saúde. Quando eu faço a separação silábica, observe que o U se separa da outra vogal, que no caso é o A, e passa a ser acentuada e passa a ser pronunciada de maneira mais forte e mais intensa. Passa também a ser a sílaba tônica. Né? Observe que o U, o A e o U estão em sílabas diferentes, então tem um hiato aqui. Olha a palavra baú, por exemplo. Quando eu faço a separação silábica, olha aqui, eu tenho uma vogal, que é o A, e eu tenho aqui o U. Eu poderia dizer, isso aqui é uma semivogal, tá aqui, semivogal. Não, se for uma semivogal, não tem um hiato, eu tenho um ditongo. Mas quando eu faço a separação silábica e faço a pronúncia, ba-u, observe que a letra U ela passa a ganhar mais força, mais intensidade, ela passa a ser a sílaba tônica e também passa a ser acentuada. Então tem o que? Um hiato. Olha lá a palavra Luísa, por exemplo. Né? Observe que eu tenho o U e o I aqui. Então, mas não é semivogal? Observa que aqui, na hora da separação, na hora da pronúncia, né, a forma como a gente pronuncia, elas passam a adquirir o status de vogal, elas se separam, né? Então eu tenho um hiato. Viúva é a mesma coisa, gente. Quando eu faço a separação silábica, quando eu pronuncio viúva, observe só a forma como o U é pronunciado, de forma muito mais forte. Ele adquire o status de vogal. Então eu tenho um hiato, tá, gente? Estou explicando isso só para que você possa entender essa diferença de tongo, tritongo e hiato. Olha só esse exemplozinho aqui, a palavra alto, gente. Né? Quando eu analiso essa palavra, eu tenho o A, que é uma vogal, mais uma semivogal, que é a letra U. Né? Quando eu faço a separação silábica aqui, gente, observe só o seguinte, que o U não se separa do A. Né? O U também não é acentuado. E esse U aqui, ele é pronunciado de forma mais fraca, menos intensa, ele não é a sílaba tônica. Aqui eu tenho um ditongo, eu não tenho um hiato aqui. Por quê? O U não adquiriu o status de vogal, ele não é pronunciado com mais força, com mais intensidade, ele não é a sílaba tônica e ele não se separa aqui do A, da vogal. Eu continuo tendo uma vogal e uma semivogal. Então, nesse caso, eu tenho aqui um ditongo, tá ok? Bora ver só mais uma palavrinha, mais um exemplo aqui. Deixa eu tirar a palavra saúde daqui, vou tirar. Ver se eu consigo escrever aqui, tá? Bora colocar, por exemplo, a palavra... Opa, tá ruim esse lápis aqui, deixa eu ver outro. Vou colocar aqui para vocês a palavra gaúcho. Olha a palavra gaúcho. Gente, né? Quando eu faço a separação silábica, ga, u, show. Tem ou não tem um hiato aqui, né, pessoal? Observa que o U se separou do A, o U passou a ser pronunciado com forma mais intensa, passou a ser acentuado e logo ele é um hiato, essa palavra aqui. Né? Sílabas diferentes, o U passou a ser pronunciado de forma mais intensa e ele ganhou também o status de vogal. Então, uma vogal mais uma vogal, eu tenho o quê?
um hiato, tá, gente? Então, observar bem esses detalhes. Para concurso público, como é que a gente estuda isso? Sabendo essas regrinhas, mas decorando, memorizando cada hiato que a gente vê na língua portuguesa. Memorizar, decorar, gente, não é vergonha para ninguém não, viu, pessoal? Quem consegue memorizar, decorar palavras, regras, sai muito na frente, porque na hora da prova, amigo, não tem cola não, você tem que estar tudo na sua cabeça, tá bom? Então, fiquemos por aqui e até a próxima.